eu tenho certeza que com 12 anos ninguém pede um vibrador. Vibradores, se faz ou não sentido tudo que a titia Cláudia Raia trouxe pra gente. Ela diz que tem 17 vibradores foram indicados por um médico. Sim, um médico ele pode indicar como algo que vai te manter mais baixa na questão da ansiedade, um autoconhecimento do próprio corpo, uma exploração para... Não sei se vocês sabem, mas o vibrador ele foi sim inventado por um médico lá em 1800 e alguns guaranás com rolha. Sem falar que antropologicamente é encontrado muitos artefatos por aí, sim, e com característica de ser um vibrador. Logo, vibrador não é de hoje, ele é antigo. E eu não sei se vocês sabem, mas até mais ou menos 1980 o vibrador ele era usado sim por mulheres casadas, sim por qualquer tipo de mulher. Até que veio uma moça chamada Titiolina, que inseriu eles nos filmes. Esses filmes saíram do cinema, entraram nas videolocadoras, popularizou a característica como se ele fosse um desagregador familiar, ou seja, só mulher da vida ou que faz filme é que usa vibrador. Logo, mais uma vez, nós mulheres somos lançadas aos leões e voltamos para dentro da caixinha, porque o vibrador ele é sim muito útil à descoberta na vida. Agora, sobre o ponto de entregar um vibrador para uma menina de 12 anos. O cérebro ele tem uma curva de aprendizagem. Sou também consciente que um vibrador ele tem uma potência que nenhum dedo ou língua vai oferecer a uma mulher, a seja lá quem for. Logo, uma menina de 12 anos, ele está em construção, ele está num processo criativo de exploração do seu próprio desejo. Vejo em algumas literaturas que antecipar esse momento é uma violação. Ouvi algumas vezes, ela está incentivando a menina a perder a virgindade. Gente, virgindade é apenas um lacrezinho. E na maioria dos casos, o vibrador é usado no clítoris e não dentro da vagina. Porém, mais uma vez, estamos estimulando uma criança a se autotocar sem ter a maturidade emocional. Existe uma coisa que a gente fala na psicologia que é a curiosidade natural. Então, a educação é fundamental, mas ela precisa vir de acordo com a maturidade da pergunta. Um exemplo. Ô mãe, o que é virgem? Você apavora, né? Você pai, você mãe não sabe o que responder. Eu estou indo nesse assunto porque uma vez uma pacientinha me trouxe essa questão. Que elas estavam na mesa, uma filha de 9 anos questionou por que o azeite era virgem, sem botar o azeite na frente antes do virgem. Foi um caos. Ela explicou como que nascem as crianças, mas a criança só queria saber como e por que um azeite era virgem. Então, a maturidade adulta jamais será comparada da curiosidade infantil. Então, antes de querer dar uma resposta, antes de querer mostrar a um adolescente de 12 anos o mundo que ela ainda não quer morar, questione como anda a maturidade deste ser. Antecipar um processo pode sim hipersexualizar uma menina ou um menino. Antes de casar, precisa saber entender sobre autoestima, autovaloração do eu, autotoque na sua própria descomplicação natural e instintiva do próprio humano, e aí habemos uma adulta menos traumatizada, querendo estar e gostar. Não é sobre gostar, é sobre o processo. Pular processos pode sim fazer um adulto rancoroso, triste e até com raiva da hora H. Então, antes de mais nada, vamos pensar que a gente está conectando pessoas no ato. E depois as máquinas vão servir para brincar no jogo solo ou acompanhado. E mais uma coisa importante de ser dita, vibrador é aliado.
e não o inimigo. Vibrador, ele vem para somar. Inclusive, esse aqui é o golfinho, tá? Tem no link da bio. A autoexploração do corpo feminino, assim como novas sensações de prazer no âmbito masculino. Então, por favor, Cláudia Raia, não acabe e não descontextualize e não perca as guerras que mulheres, um dia feito você, entrando em telenovelas, em programas de comédia, só para ser um rostinho bonito, nos fizeram entender que a gente precisava lutar também para poder falar. O que eu quero dizer com isso, não fala daquilo que você não sabe. Você pode sentir o gozo que o vibrador te entrega, mas atrás desse sentir existe muito mais coisa, como uma criança querendo ser criança e não, naquele momento, uma expansão sexual gozadora, frenética. Você tem que ter mais responsabilidade. Vivemos num mundo onde a informação ela não vem íntegra. Não é sobre bom ou ruim, é sobre maturidade de corpos. Então, na minha humilde opinião, como psicóloga e profissional da área, não é sobre dar um vibrador para uma criança, é sobre instruir uma criança de 12 anos que o corpo dela é o templo dela, que tem hora para tudo e que, através da conversa fluida, sem julgamentos e uma comunicação que vai colocá-la em ambientes e espaços mais produtivos. Quando ela estiver madura para ter um vibrador, que ela comunique. Porque